Moçambique e Seychelles assinam 3 acordos de cooperação visando reforçar as relações bilaterais. Marcelino dos Santos comemora os seus 90 anos de vida. Uma pessoa morreu e outras 5 ficaram feridas na sequência de um incêndio ocorrido em Maputo. Muito boa noite, este é o jornal. Uma pessoa morreu e 4 contraíram ferimentos graves e ligeiros na sequência da explosão de uma botija de gás num apartamento na cidade de Maputo. Assim ficou um dos apartamentos do 5º andar do prédio 1838, situado na Avenida Karl Marx, na cidade de Maputo. O incêndio terá sido causado pela explosão de uma botija de gás. Ninguém estava no interior do apartamento, mas a porta estava entreaberta e as chamas vitimaram até quem estava no corredor. Vi 3 pessoas que estão gravemente feridas. Queimaram muito. Encontrei muitas pessoas, estavam muito mal, assim que nós que tiramos aquelas pessoas. Os bombeiros estiveram no local para debelar o fogo, mas foram criticados porque tinham algumas mangueiras furadas. Mas chegamos aqui, começamos a ver com os bombeiros, a água estava a chorar aqui no chão, a própria mangueira, graças ao povo que está a fazer tudo isso, eles ainda estão a gingar. Houve vítimas, houve mortes aqui. Quantas pessoas morreram? Veja que nós vimos, houve uma. Está 5, 6 disso aqui, a salvar pessoas lá em cima. Estão a queimar pessoas. Do fogo apagamos com água. Nossa água que apagamos com balde. É a questão da mangueira que as pessoas estão a reclamar. Bom, esse caso não posso responder, isso é com o Estado. Isso é com o Estado, não sou a comprar mangueira, isso é com o Estado. Não houve dificuldade nenhuma. As vítimas foram evacuadas para o Hospital Central de Maputo, que confirma a entrada de 5 pessoas, das quais uma já sem vida. Estes pacientes que deram entrada, um infelizmente foi óbito, e uma mulher, um em estado grave, que foi levado imediatamente aos cuidados intensivos, onde está a ser observado neste momento, e os outros doentes, os restantes, foram encaminhados à sala de observação. Das 5 vítimas deste incêndio, 3 tiveram queimaduras ligeiras e, de acordo com garantia do Hospital Central de Maputo, devem receber alta a qualquer momento. Imagem de Hermenegildo Ziban, António Tiwa, STV. Moçambique e Seychelles assinaram hoje 3 acordos de cooperação visando reforçar as relações bilaterais. Os acordos foram rubricados no quadro da visita de Estado que o presidente daquele país, Dani Fauré, efetua a Moçambique. Dani Fauré foi recebido à meio da manhã pelo seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi. Depois de uma curta conversa em privado, os 2 estadistas seguiram para uma reunião alargada a alguns ministros dos respectivos países. Foi cerca de 1 hora de conversações à porta fechada que culminaram com a assinatura de 3 acordos de cooperação. Esta visita é no contexto do reforço das relações de solidariedade, amizade e cooperação bilateral entre Moçambique e Seychelles. A nível bilateral, identificamos potenciais áreas de cooperação e de promoção de negócios. Política e diplomacia, defesa e segurança, transportes e comunicações são as áreas abrangidas pelos acordos hoje assinados, mas as perspectivas estão também focadas no setor do gás natural. Desde já estão criadas as condições para, quando iniciar a exploração de gás em grande escala na região norte do país, uma cota de gás poder ser exportado para Seychelles, prioritariamente para o setor de produção e geração de energia para os interesses de Seychelles. Para já, os 2 países olham para as oportunidades existentes para, a breve trecho, alavancar as relações comerciais que, neste momento, estão num patamar considerado bastante baixo. Currently, the trade between Seychelles and Mozambique is very
small. It is still relatively small. Now, in rupee terms, from Seychelles to Mozambique, it is practically nil. But on the reverse side, from Mozambique to Seychelles, we have a fairly good trade. It's roughly around 20 million rupees annually. This is about $2 million in our currency. But there is lots of room to grow this particular partnership. We believe that when we will go into the tourism field and actively promote tourism, this is an area where you will see the results change dramatically. A visita de Estado de Denford a Moçambique termina nesta terça-feira. Marcelino dos Santos celebra hoje 90 anos de idade. Yende pamoja ndi mtima umoja. 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 Olimba moyo. Olimba moyo. Tiende pamoja ndi mtima umoja. Olimba moyo. Olimba moyo. Tiende pamoja ndi mtima umoja. O Presidente da República endereçou uma mensagem por ocasião da passagem de mais um aniversário de Marcelino dos Santos e passamos a ler na íntegra. Camarada Marcelino dos Santos, Kalungano, em nome de todos os moçambicanos a quem temos o privilégio de representar, queremos exprimir palavras de louvor e felicitação a ti, Kalungano, pelo teu aniversário natalício. Tu és uma personalidade incontornável na história de libertação de Moçambique. Queremos usar este momento singular para celebrarmos com viva emoção a vida e obra de um homem, mostrando com muita sinceridade e solenidade que bem merece o enorme impacto que o seu percurso representa para cada um de nós e para a história de um povo e desta nação que heroicamente se ergue com o seu inestimável contributo. Hoje temos uma oportunidade ímpar para, a bom som, evocar a tua história que, sem quaisquer reservas, tudo de ti deste mundo, ou melhor, tudo de ti deste para construir esta nação que se chama Moçambique, cujo percurso se entrelaça com o teu próprio. Camarada Marcelino, queremos com o teu aniversário, com a sensação de que depois destes 90 anos de uma vida de serviço e dedicação à causa nacional, qualquer palavra se torna insuficiente para os elogios que te são merecidos. A melhor retórica para acompanhar nesta efeméride é, sem dúvida, o nosso abraço amigo, manifestando a fraternidade que as palavras omitem ou oprimem. Queremos recordá-lo que o país com o qual, junto de Mondlane e outros camaradas, está a trilhar pelos caminhos da paz, desenvolvimento e prosperidade, e a vossa visão está a ser continuada contando com as forças que temos, as árvores que plantaste, os textos que escreveste, as lutas que travaste são hoje a razão da nossa força para continuarmos a lutar pela emancipação de um povo cujo passado esteve sequestrado pelo colonialismo. Continuaremos na linha da frente para garantir que cada moçambicano viva os frutos da independência e desfrute do sonho de um Moçambique onde todos partilhamos a nobreza da liberdade e o sabor do progresso. Os camaradas que te acompanharam na grande epopeia pela libertação desta pátria heroica, os seus filhos e outros milhões de moçambicanos juntam-se hoje à sua família para, de viva voz, cantar. Parabéns, Kalungano. Saudamos a ti, Kalungano, pelo teu aniversário e a tua família que ao longo deste percurso de vida tem-nos apoiado e amparado incondicionalmente. Parabéns por cada gota de suor e labor dedicado para que este povo hoje tivesse um lugar chamado nação. Hoje e sempre, Kalungano, nosso herói nacional, mereces muitas homenagens e carinho deste povo pelo qual lutaste
e deste toda a tua inteligência e sempre mostraste prontidão. Em nome dos moçambicanos e no meu próprio, desejamos-te longa vida, muita paz e felicidade. Parabéns, Kalungano. Estávamos a ler na íntegra a mensagem do Presidente da República endereçada a Marcelino dos Santos. O herói da luta armada de libertação nacional nasceu a 20 de maio de 1929 no Lumbo, província de Nampula. Acompanhe a seguir um vídeo dedicado ao político e poeta. Quis o destino que Nampula fosse a terra natal de Marcelino dos Santos, que viu a luz do dia pela primeira vez, a 20 de maio de 1929, em Lumbo. De um universo de 6, Marcelino é o quarto filho, desde cedo mais irrequieto. Veio a Lourenço Marques no meio do terceiro ano de escolaridade. Na capital da colônia, Marcelino estudou na Paiva Manso, agora a Escola Primária do Alto Maé, concluiu o curso industrial na atual 1º de maio. Depois de terminar a escola em Lourenço Marques, partiu para cursar engenharia em Lisboa, onde chegou a 5 de outubro de 1947. Na mesma data, Marcelino conheceu um eterno amigo, como ele, grande revolucionário, Amílcar Cabral. Além de cabo-verdiano, também fez grande amizade com Mário de Andrade e Agostinho Neto, com quem se envolveu em recitais de poesia. Com estes dois amigos angolanos, Marcelino foi detido por 2 dias sob a acusação de participar em atividades consideradas ilegais. São realidades que nunca se apagam da tua memória, não somente de criança, mas de pessoa que lança os seus olhos pelo mundo e encontra muita beleza. Então não vai poder esquecer. 4 anos depois de chegar a Portugal, farto da opressão enfrentada, Marcelino transferiu-se para a França em 1951, com o convite de ser coordenador entre o movimento estudantil português e os países da Europa Oriental. Na França, dos Santos sustentou o sonho de ver criada uma organização para todos os patriotas das colônias africanas de Portugal. E esse sonho trouxe-lhe problemas. Em 1959, em virtude do seu intenso envolvimento na luta anticolonialista, foi expulso da França. Ainda assim, conseguiu arranjar emprego a um ícone da literatura moçambicana no consulado do Marrocos, em Paris, Noemia de Souza, autora de Sangue Negro. Deixando Paris para trás, Kalungano partiu para a Bélgica e depois para a Inglaterra, trilhando caminhos que o permitiram ser amigo de grandes homens do seu tempo: Mao Tse-tung, Nelson Mandela, Oliver Tambo, Ben Bella, Fidel Castro. Em 1961, Marcelino dos Santos tornou-se secretário para as Relações Exteriores da UDENAM, presidida por Adelino Guambi. Foi por estas alturas, já em Marrocos, que Marcelino informa a família que já não poderiam estabelecer contacto porque era perigoso. A 25 de junho de 1962, em Dar es Salaam, Tanzânia, Marcelino dos Santos tornou-se membro fundador da Frelimo, tendo de seguida sido nomeado para o cargo de secretário para as Relações Exteriores. Nós reafirmamos a profunda unidade do povo moçambicano na luta contra todas as formas de opressão. Quando a almejada independência nacional chegou, Marcelino foi dos libertadores que conseguiu estar no estádio da Machava, bem perto do seu grande amigo, Samora, e ouviu o discurso pelo qual lutou a vida toda. Às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975. Dos Santos foi ministro da Planificação e Desenvolvimento, governador de Sofala e presidente da Assembleia Popular. Como figura importante do governo popular, o político e o poeta ajudou a fundar a Associação dos Escritores Moçambicanos em 1982. Eu costumo dizer o seguinte: enquanto houver a revolução por refazer, não há tempo para morrer. É este o homem que hoje homenageamos pela causa nacional e dedicação na luta pela liberdade. Parabéns, Marcelino. Miaka 10
Joaquim Chissano destaca que Marcelino dos Santos foi dos que mais lhe encorajou a assumir o cargo de Presidente da República. No dia em que Kalungano celebra 90 anos, Chissano felicita o herói da luta armada. Eu fui chamado a ser o novo presidente da Frelimo após a morte do presidente Samora Machel. Quem presidiu os encontros entre os dirigentes da Frelimo que tomaram essa decisão na minha ausência foi o próprio camarada Marcelino dos Santos. E quando fui convocado finalmente para uma reunião da Comissão Política, quem era o presidente da Comissão Política era Marcelino dos Santos. Porque depois da morte do presidente Samora, ele é que tomou a direção do partido e foi ele que convoca os restantes membros, excluindo-me a mim, para decidirem quem devia ser proposto. E finalmente enviaram emissários para vir me comunicar que tinha havido uma reunião e que eu tinha sido escolhido para esse cargo e que oficialmente havia de ser apresentado na próxima, portanto, a reunião da Comissão Política. É o que aconteceu. E ele encorajou-me a aceitar o cargo, como fizeram todos os outros, mas ele, como o responsável que estava na proa, encorajou-me. Espero que os altos e baixos da saúde do camarada Marcelino dos Santos tenha mais altos do que baixos, para poder reagir precisamente a estas nossas solicitações de uma interação com ele. Parabéns, Marcelino, por os 90 anos. Luís Bernardo Nwana considera que Marcelino dos Santos é um moçambicano com grande projeção internacional. O autor de Nós Matamos o Cão Tinhoso felicitou o herói da luta armada pelos 90 anos de vida. Portanto, Marcelino dos Santos é parte desta articulação ideológica, política, enfim, que depois se desdobra no movimento independentista. Portanto, ele foi proeminente, ele foi importante, quer dizer, no seio deste grupo inicial, e depois teve um papel de destaque, como todos sabemos, depois da fundação da Frelimo e até a altura da independência e até os dias de hoje, porque depois da independência ele foi dirigente de vários dos governos de Moçambique independente. Quando falamos de Marcelino dos Santos, estamos a falar de um moçambicano com uma projeção internacional, enfim, admirável. Então é motivo de orgulho que estejamos a comemorar os seus 90 anos. Alter Martins lembra que Marcelino dos Santos lutou pela liberdade dos povos oprimidos muito antes de contribuir para a fundação da Frente de Libertação de Moçambique. Para Martins, a obra de Marcelino dos Santos ultrapassa as fronteiras nacionais. Marcelino dos Santos tem logo um papel muito importante porque ele faz amizade com os dirigentes dos movimentos de libertação das colónias francesas, que mais tarde vieram a ser os dirigentes dos países que resultaram das antigas colónias francesas. Então Marcelino dos Santos ficou com uma rede de contactos em toda a África e também participou em muitas conferências internacionais da juventude, onde foi denunciar o colonialismo português, quando não havia ainda movimentos de libertação, e muito menos em Moçambique. Ele foi denunciar o colonialismo português e defender a causa da independência e da liberdade dos povos. A criação da CONCP, Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas. Marcelino dos Santos teve um papel fantástico, em colaboração com Mário de Andrade, com o Milka Cabral, que entretanto
já se tinham juntado a eles também em França e com aqui no Bragança. Primeiro de convencerem o rei de Marrocos a aceitar a libertação das colónias portuguesas como uma prioridade da política externa de Marrocos, da política africana de Marrocos. E conseguiram isso e conseguiram realizar logo no princípio de 1961 a reunião da CONCP. É Marcelino que leva Mondlane a ser apresentado a Khrushchev, que era naquela altura o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, a ser apresentado a Xu Enlai, que era o primeiro-ministro chinês, a Mao Tse-tung, que era o secretário-geral do Partido Comunista da China, e a tantos outros líderes do movimento comunista internacional, que era quem apoiava a luta de libertação dos povos africanos. Então Marcelino faz um trabalho fantástico de credibilização da Frelimo junto de todas essas instâncias internacionais. E a obra de Marcelino dos Santos ultrapassa as fronteiras nacionais. Marcelino dos Santos é um líder de toda a África, da libertação de toda a África, em particular das colónias portuguesas em África. Marcelino, nós já comemoramos juntos muitos aniversários antes, mas 90 anos é uma conta muito redonda. Então, os meus votos de felicidade e boa saúde. Espero que ainda vamos celebrar mais vezes esta data juntos. Personalidades entrevistadas pela STV entendem que Marcelino dos Santos é um ícone da geração libertária ao dar o seu contributo no apoio às lutas pelas independências africanas. A figura de Marcelino dos Santos que eu descobri não tinha nada a ver com o Marcelino que eu conheci nas vicissitudes e controvérsias da nossa independência. Filomeno Lopes me dizia que era preciso separar Marcelino dos Santos em duas partes. O Marcelino pós-independência e contextualizar a figura histórica dele no período antes da independência. Grande figura de militância pela causa da liberdade dos povos africanos, dos povos daquilo que nós hoje chamamos os palopes, membro da Tricontinental, um homem de diálogo intelectual muito aberto com as personalidades intelectuais não só de África, mas do Ocidente, durante toda a parte da segunda metade do século XX. Eu penso que a melhor homenagem que podemos dar a Marcelino dos Santos é, de facto, ressituá-lo historicamente no trabalho que ele executou, que ele realizou em prol das liberdades, não só nossa, como digo, mas de outros africanos e até numa dinâmica internacional mais larga. Por último, é preciso contextualizar o papel que ele jogou, lembrar-se que ele era do Denamo, até mesmo antes de Eduardo Mondlane chegar na Frelimo, e todo o papel que ele vai executar para que esta luta pela independência possa chegar à sua consecução definitiva. O Marcelino dos Santos, naturalmente, que pertence àquela geração que nós na filosofia chamamos de libertários, e Marcelino dos Santos para Moçambique é o ícone desta geração libertária, tanto mais que ele foi ativo não só na luta, mas também naquilo que se chamou na frente externa. E sem o Marcelino dos Santos não teria sido possível, por exemplo, a mobilização das campanhas de solidariedade das décadas de 60, 70 e até tanto a independência, onde todos os povos sabiam e conheciam o que é isso Moçambique, ou a luta que os moçambicanos tinham. Ele conheceu os grandes líderes africanos pessoalmente, desde Nkrumah, entrou no movimento da negritude, conheceu o Agostinho Neto, portanto, dos Palopes, portanto, ele era um indivíduo que conhecia estes líderes todos, mas não só com o conhecimento, mas também ele era um cultor da cultura, portanto, da poesia, e era um entusiasta de outras formas de cultura a partir da sua filiação no movimento da negritude. Então isto fez com que
o mundo despertasse para a África, não só para a parcela particular Moçambique, mas também de toda a África e das lutas de libertação. Eu saliento duas coisas, pessoalmente. Primeiro, a sua abnegação do pensamento marxista. Marcelino dos Santos, desejo uma longa vida e parabéns pelos 90 anos, mas ele vai morrer marxista na memória de Moçambique, da África e do mundo. Eu acho que o Marcelino dos Santos vai ficar na história de Moçambique como uma das grandes figuras deste país, que conformou os últimos 50 anos da nossa história, desde a formação da nacionalidade até a consolidação da independência. Marcelino dos Santos pertence a uma geração de intelectuais de esquerda que aderiu, digamos assim, aos ideais da Revolução de Outubro de 1917. E ele foi fiel a essa forma de pensar ideológica e, naturalmente, emprestou aos primeiros anos da independência de Moçambique esta dinâmica, não é, que era uma dinâmica internacionalista no que diz respeito à adoção dos regimes políticos. Marcelino dos Santos, para nós, é um símbolo em primeiro lugar, de um grande intelectual, como poeta, que desde a sua juventude nos deu grandes poemas e grandes poesias a Moçambique, sobre o cognome de Kalungano. E isso é a primeira grande virtude do Marcelino dos Santos. Em segundo lugar, o Marcelino dos Santos, desde a sua juventude, foi um nacionalista. Deixou uma vida que poderia ser mais confortável para passar a ter todas as incertezas, mas todas as certezas ao mesmo tempo de que o nacionalismo africano seria vitorioso no continente africano. Para Moçambique, Marcelino dos Santos foi um patriota que, acreditando nos seus princípios, na sua coerência política e ideológica, conseguiu vencer-se o colonialismo português e construirmos a nação. Podemos ter visões diferentes das ideias políticas do Marcelino dos Santos. No entanto, admiramos a sua coerência, admiramos a sua integridade, a sua dedicação à pátria moçambicana e desejamos de todo o coração um feliz aniversário ao Marcelino dos Santos e que conte muito mais anos em boa saúde. Por ocasião da passagem dos seus 90 anos, a filha de Kalungano, Ilundi dos Santos, produziu um vídeo em homenagem ao pai. Acompanhe. Fez por nós. Fez pelos ideais em que acreditava. Fez pelos valores que defendia. Quando o começou a fazer, era miúdo, movido pelo espírito da liberdade, inspirado pelos movimentos que surgiam a favor da independência. Conta a história que este homem que hoje homenageamos marca o futuro do nosso país. Mais dia, menos dia, todos nós pronunciamos este nome que fez erguer a nossa bandeira da liberdade. Marcelino dos Santos nunca abdicou da viagem da liberdade, apesar de todos os riscos a que esteve sujeito. É homem-poeta que esteve na origem da fundação da Frelimo, o movimento de libertação nacional que juntou os moçambicanos e fez frente ao regime colonial até à nossa independência em 1975.
A este homem devemos muito. Devemos a nossa liberdade, devemos o sorriso dos nossos avós, o futuro dos nossos filhos, devemos um país a florescer. É este espírito íntegro que orgulha toda uma nação e que nos inspira, que queremos imortalizar. Aos 89 anos ainda faz das suas palavras balas a favor dos seus ideais, ainda defende sem pena nem dó aquilo em que acredita. Foi sempre assim, Marcelino dos Santos, um homem sem meias medidas, disposto a erguer-se contra todas as forças que encontrou pelo caminho. E foram muitas as forças no período colonial que o tentaram derrubar, a ele e a muitos outros jovens que sonhavam recuperar um país subjugado. O teu nome será recordado com infinita ternura. Serás para sempre o Papá Samora. Chorou a perda, viveu na clandestinidade, foi perseguido, sofreu na pele e na alma o castigo da oposição. Nem assim perdeu o ânimo, nem com todos os riscos desistiu de lutar pelos seus e pela sua pátria amada que o fez nascer numa pequena povoação do Lumbo em 1929. Marcelino dos Santos, o nosso soldado da poesia, criado de toda uma nação, nunca encolheu os ombros sem uma solução para as dificuldades do seu país. Ainda hoje, a sua voz faz eco. No lento balancear das palmeiras, torcendo-se em movimentos melancólicos, eu canto-te o meu amor. No saltitar contente dos peixes trazidos nas redes, dos homens que vêm do mar, eu canto-te o meu amor. Na lua que vem escutar o tam-tam, a voz de meus irmãos, eu canto-te o meu amor. Reservamos nos nossos corações um lugar de honra para Marcelino dos Santos, tal como é merecido. Marcelino, obrigada pela humildade, generosidade, persistência, pela insistência, pela luta árdua a favor de nós e dos nossos filhos. Parabéns. Olimba moyo tiende pamoja ni mtima umoja. 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 Olimba moyo. Olimba moyo tiende pamoja ni mtima umoja. Olimba moyo. Olimba moyo tiende pamoja ni mtima umoja. Jornal da Noite sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. O Fundo Monetário Internacional cortou as perspectivas de crescimento da economia de Moçambique em 2 pontos percentuais por causa dos ciclones Idai e Kenneth. Neste sentido, o FMI prevê o crescimento de 1,8% para o presente ano. Nós estamos projetando uma queda no crescimento econômico para esse ano. O crescimento projetado seria 1,8% para esse ano, em função de uma contração do setor agrícola, muito afetado na região central do país e também na parte mais ao norte. Também o setor de comércio e algumas infraestruturas e transporte muito afetados na área, então nós rebaixamos
a nossa projeção de crescimento, que era 3,8%, e agora, então, para 2019, 1,8%. A boa notícia é que nós estamos projetando uma recuperação forte em 2020. Nós achamos que o setor agrícola vai se recuperar muito fortemente em função de políticas na área agrícola que vem sendo feitas, a recuperação de sementes e dos espaços rurais que foram afetados. Então a base estatística já diminui bastante e possivelmente o crescimento já poderia estar ao redor de 6%. Devido aos estragos dos ciclones Idai e Kenneth, o Ministério da Economia e Finanças está ainda a avaliar a possível revisão do Orçamento de Estado deste ano. E é possível também tanto avaliar como primeiro passo, o Governo reviu em baixa o crescimento econômico e em alta inflação. A economia nacional vai crescer menos do que o previsto pelo governo este ano. Segundo o Ministério da Economia e Finanças, o Produto Interno Bruto irá crescer apenas 2,5%, contra a previsão anterior de 4,7%. Já o nível geral de preços irá registrar uma subida acima do esperado este ano, com a inflação a atingir 7%, contra os 6,5% anteriormente previstos. Nesta segunda-feira, em conferência de imprensa, o Ministério da Economia e Finanças apresentou o relatório de execução orçamental do primeiro trimestre. Na ocasião, o porta-voz da instituição explicou que, face ao cenário de destruição no norte e centro do país, o governo ainda está a estudar uma possível revisão do orçamento do Estado. Estamos a avaliar ainda, está em processo de avaliação, uma vez já tendo sido revistos os indicadores macroeconômicos. Já é uma etapa a seguir, avaliar o efeito disso, ou o impacto que a revisão desses indicadores macroeconômicos vão ter do lado da política fiscal ou do lado das finanças públicas. Quanto aos mais de 3 bilhões de dólares necessários para a reconstrução pós-ciclones, anunciado semana passada pelo governo, o porta-voz do Ministério da Economia e Finanças, Rogério Nkomo, refere que o valor ainda poderá alterar em função dos novos cálculos. Este valor foi uma previsão que foi feita, criado o gabinete, ele vai fazer a avaliação mais pormenorizada daquilo que são os estragos, as necessidades e como gerir as necessidades de emergência e ou de reconstrução que aquela zona vai precisar. Já em relação ao estágio da renegociação das dívidas da MAM e Proíndicos, o porta-voz do Ministério da Economia e Finanças não dá detalhes sobre a evolução do lado financeiro. Continuam as negociações com os nossos credores e essas negociações são feitas através de nossos consultores. Quanto à dívida da Imatum, que já está no mercado, o porta-voz recusou-se a falar da evolução, alegando que só irá se pronunciar em momento oportuno, através do comunicado direcionado em simultâneo aos moçambicanos e credores para que haja transparência. A hidroelétrica de Caorabassa lançou hoje a oferta pública de venda de 2,5% das suas participações. Cada ação vai custar 3 meticais e o processo de compra vai decorrer entre os dias 17 de junho e 12 de julho próximos. São no total 680 milhões de ações da HCB, correspondentes a 2,5% da estrutura da empresa, que estarão à disposição dos moçambicanos entre os dias 17 de junho a 12 de julho do presente ano, numa operação que deverá encaixar mais de 2 bilhões de meticais. A empresa passará a dispor também de uma fonte adicional de obtenção de financiamentos para a implementação dos vários projetos em carteira. A ideia é vender um total de 2,1 bilhões de ações da empresa, que corresponde a 7,5%. Mas sobre os restantes 5% da empresa, o PCA da HCB diz que os resultados desta operação poderão ditar o caminho a ser tomado nas próximas vendas, sendo que o preço de cada ação poderá aumentar. A operação vai ser feita através da Bolsa de Valores de Moçambique. Uma razão de satisfação para a Bolsa, mas prefere destacar os ganhos que a venda destas ações vai trazer para o mercado de capitais do país como um todo. Vai aumentar sem dúvida
a capitalização bolsista, a liquidez do mercado, o volume de transações, vai atrair o interesse de novos investidores e vai despertar também o interesse de outras empresas pelo mercado de capitais e pela Bolsa de Valores de Moçambique. Com a supervisão do regulador do mercado de capitais, que é o Banco de Moçambique, o BCI e o português Banco BIC são os intermediários da operação. Os bancos garantem que está tudo acautelado para garantir que até os moçambicanos fora da banca formal possam ser donos de parte da hidroelétrica de Caorabassa. Os potenciais investidores da HCB estão divididos em 4 segmentos, sendo que cada um deles tem um número mínimo e máximo que pode comprar. Os segmentos são os trabalhadores da HCB, pequenos investidores nacionais singulares e investidores nacionais coletivos. Nota-se que é indispensável ser moçambicano para que possa ter acesso a estas ações. Uma mulher roubou um bebê recém-nascido no centro de saúde da zona dos pescadores, na cidade de Maputo. A indiciada foi neutralizada e detida na Matola, onde foi possível recuperar a vítima. Não roubei bebê não foi roubada. Nicole Ngoveni diz ter 19 anos de idade. Quis ser mãe sem dar à luz. É suspeita de ter roubado este bebê recém-nascido da sua vizinha, que supostamente padece de perturbações mentais. Eu levei o bebê, quando cheguei ali no hospital, eu pedi socorro. Aqui os enfermeiros começaram a me complicar. Disseram que esse bebê você roubou. Da primeira vez eu disse que esse bebê é meu, para eu ter socorro o mais rápido possível, para eu poder ir para casa procurar a família. Esta mulher diz que chegou a Matola depois que saiu desta unidade sanitária com o objetivo de levar a vizinha e a criança para o Hospital Psiquiátrico de Infulene e porque não conhecia o caminho, acabou perdendo-se no bairro de Congolote. E o marido dela distancia-se do crime. O bebê é do vizinho, que ela saiu, deixou-me em casa, sem saber, sem me dizer onde ela é. E quando soube que a tua mulher roubou o bebê do vizinho, como é que ficou? Fiquei também lesionado, né? Porque é um caso que não tenho esperado que um dia pode vir a acontecer isso comigo. E o pai biológico do bebê diz não compreender a atitude da vizinha, que sempre se prontificou a ajudar a sua esposa durante a gestação. Não chegou em casa, já não sei, quem sabe minha vizinha, porque quando foi dado minha esposa no hospital e tipo apanhou alta, não chegaram em casa. E não sabes também onde é que está o bebê? Nem sei onde é que está o bebê. A polícia neutralizou esta mulher depois que ela se dirigiu à maternidade do Centro de Saúde de Congolote para assistência médica à criança. E aí é onde ficou-se a saber que não era a mãe biológica do menor. Os médicos, o pessoal técnico constatou que na verdade o bebê não era dela, porque ela intitulava-se de recém-patriente. A criança do sexo masculino goza de boa saúde e espera-se que seja entregue aos respectivos pais. Cidadãos residentes no município da Matola denunciam a alegada proibição de se recensearem por falta de declaração do bairro. Segundo os visados, apesar de terem apresentado bilhetes de identidade, o seu direito foi negado. Trata-se de Francisco Antônio e Alexandre Rodrigues, de 27 e 44 anos de idade, respectivamente, que há mais de uma semana tentam, mas sem sucesso, recensear-se no posto de recenseamento eleitoral na escola primária completa do Intaca. Ontem, domingo, estão a pedir declaração do bairro. E de manhã saímos na casa do chefe do quarteirão para levarmos a declaração do bairro. E ele não passou a declaração do bairro, está negado. Desde quando comecei a recensear aqui, esta é a terceira vez que eu recensear aqui no Maputo. Recencio aqui e volto, mas nunca aconteceu um recenseamento como este. E até agora, não sei o que se passa. A STV seguiu com as vítimas até ao posto. Chegados ao local, os brigadistas abandonaram a sala e exigiam credencial para fazermos o registro de imagens do local. Credencial da televisão? Sim. Que credencial que diz aqui? Eu não posso entender. Sobre o caso, conversamos com os fiscais da Renamo e Frelimo presentes no local e eles dizem que ninguém deve ser impedido de recensear mesmo se estiver a viver no bairro há pouco tempo. Ele arrenda uma casa. Nós mandamos com que vai
dono da casa, para testemunhar. Eu não sei se falta um dos documentos, mas se alguém traz um documento, por exemplo, com BI escrito na cidade de Maputo, chegar aqui, é recomendado pelo supervisor, não pelos fiscais. Pelo supervisor para ir na estrutura, para pedir o número, a certificação. A nossa equipe contactou telefonicamente a responsável pelo Departamento de Comunicação no Secretariado Técnico de Administração Eleitoral na província de Maputo e esta prometeu averiguar o assunto. Faz parte das vossas normas, como está aí, exigir declaração do bairro para que alguém receie? Não, esse documento não, né? Os principais documentos são aqueles que a gente tem estado a divulgar, que é o BI, o talão do BI, a cédula, o cartão de eleitor antigo, é um dos documentos que a gente usa para poder se licenciar. Agora, por isso que eu estava a dizer que o que eu posso fazer é tentar averiguar o que está acontecendo. Lembre-se que há menos de 10 dias para o fim do processo, as autoridades da administração eleitoral recensearam cerca da metade do número previsto. Estamos com mais um intervalo à vista, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã uma máxima de 29 graus e uma mínima de 17, 28 graus de máxima para Xai-Xai, 16 de mínima, 28 graus também de máxima em Inhambane, 19 de mínima. No centro do país teremos uma máxima em Tete de 31 graus e uma mínima de 20, 26 graus de máxima no Chimoio e 14 de mínima, 28 graus de máxima na Beira, 19 de mínima, Climane, 29 graus de máxima e 19 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lichinga irá registrar uma máxima de 25 graus e uma mínima de 14, 30 graus de máxima para Pemba e 22 de mínima, Nampula 28 graus de máxima e 19 de mínima. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Vamos olhar o mundo. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas ontem em consequência de um ataque contra um autocarro que transportava 25 turistas sul-africanos no Egito. Este foi o autocarro atacado no domingo, quando transportava 25 turistas de nacionalidade sul-africana, que seguiam em direção ao Grande Museu Egípcio no Cairo. Indivíduos desconhecidos lançaram engenhos explosivos, tendo provocado 17 feridos e danos materiais no autocarro e noutra viatura que a seguia, de acordo com a televisão pública egípcia. Os ataques a turistas no Cairo tendem a ser infrequentes. No ano passado, um autocarro que transportava turistas do Vietnã foi atacado e 4 pessoas morreram. Por causa da instabilidade na região, o número de turistas reduziu de mais de 14 milhões de pessoas em 2010 para pouco mais de 5 milhões de pessoas em 2016. Agora o desporto. A Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, inicia esta terça-feira a sua preparação para o torneio regional da COSAFA, que terá lugar em Durban, na África do Sul. Os Mambas vão realizar 3 sessões de treinos no país, antes da partida marcada para a próxima quinta-feira. Inicialmente agendados para esta segunda-feira, os trabalhos dos Mambas foram adiados para amanhã desta terça-feira devido a questões logísticas. Assim, Abel Xavier espera que todos os 24 jogadores convocados para integrarem os trabalhos da Seleção Nacional possam estar juntos no treino matinal no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo. Dos convocados por Abel Xavier, os 5 jogadores da União Desportiva de Songo jogaram domingo diante da Liga Desportiva de Maputo, que contribuiu com um jogador. Os 4 jogadores do Costa do Sol estiveram em campo diante do Incumate de Chinavane, que também terá um jogador na seleção. Os 2 jogadores do Ferroviário de Maputo realizaram seu jogo na sexta-feira frente ao Desportivo, enquanto o único jogador do Machaquene convocado jogou no sábado frente ao clube de Chibuto. Dos jogadores que atuam internamente, apenas os 3 jogadores do Ferroviário da Beira eram esperados em Maputo, uma vez que a equipa jogou no Caldeirão diante da ENH de Vilanculo.
Os restantes 7 jogadores atuam fora de portas, com destaque para 2 na África do Sul, 3 em Portugal, 1 na Turquia e o outro na Alemanha, que juntaram-se aos restantes esta segunda-feira para os trabalhos que iniciam terça-feira. Os Mambas realizam sessões em Maputo terça e quarta-feiras, devendo partir na quinta-feira para a África do Sul, onde vão participar no COSAFA a partir de domingo diante da Namíbia. No grupo B, os Mambas vão defrontar ainda as Seychelles e o Malawi. Marcelino dos Santos, que hoje completa 90 anos de idade, além de político, é poeta. Já no fecho de jornal, deixamos-lhe com o poema do livro Canto do Amor Natural. Yende pamozi ndimtima umozi. Yende pamozi ndimtima umozi. Yende pamozi ndimtima umozi. Yende pamozi ndimtima umozi. Olimba moyo. Olimba moyo. Tiende pamozi ndimtima umozi. Olimba moyo, olimba moyo, tiende pamozi ndimtima umozi. É preciso plantar, mamã. É preciso plantar. É preciso plantar nas estrelas e sobre o mar, nos teus pés nus e pelos caminhos. É preciso plantar nas esperanças proibidas e sobre as nossas mãos abertas, na noite presente e no futuro a criar. Por toda a parte, mamã, por toda a parte, por toda a parte. É preciso plantar a razão dos corpos destruídos e da terra ensanguentada, da voz que agoniza e do coro de braços que se erguem. Por toda a parte, por toda a parte, por toda a parte, mamã, é preciso plantar. É preciso plantar a certeza do amanhã feliz nas carícias do teu coração, onde os olhos de cada menino renovam a esperança. Sim, mamã, é preciso plantar, pelos caminhos da liberdade, a nova árvore da independência nacional. Yende pamozi ndimtima umozi. Yende pamozi ndimtima umozi. Yende pamozi ndimtima umozi. Yende pamozi ndimtima umozi. Olimba moyo. Olimba moyo. Tiende pamozi ndimtima umozi. Olimba moyo. Olimba moyo. Tiende pamozi ndimtima umozi.